O anime começa com um samurai que acabou de ser capturado e está prestes a ser decapitado, e enquanto ele espera pela decapitação, é feita uma breve explicação de como ela funciona. O executor pergunta para o prisioneiro quais são suas últimas palavras. Ele diz que não tem nada, então o executor parte para a decapitação, mas logo é explicado que fazer uma decapitação não é tão simples assim, e que se caso o executor não consiga fazer de forma perfeita a execução, é necessário que o executor faça múltiplos cortes até que ele consiga arrancar a cabeça do pescoço. Mas logo após, é mostrado o prisioneiro se questionando o porquê que ele não morre, o porquê que ele não consegue morrer. Lamentando para si mesmo que ele não tem nenhum tipo de apego à vida, além de ter assassinado várias pessoas, ele não espera ter uma longa vida. E assim é nos apresentado o protagonista do anime Hell's Paradise. Logo depois da abertura, corta para a cena do protagonista em sua cela conversando com uma executora. Essa executora estudou técnicas de assassinato durante anos, e ela é conhecida por fazer execuções extremamente perfeitas. Ela está conversando com o protagonista porque ela foi contratada para fazer sua execução, e ela está tentando entender por que até agora nenhum dos executores conseguiu matá-lo, sendo que já tentaram matá-lo de todas as formas possíveis, desde tentar queimá-lo vivo, até ser amarrado entre duas carruagens para ser puxado e tentarem partir seu corpo ao meio. A executora fica um pouco intrigada com a resistência do protagonista de morrer, mas o protagonista diz que não apresenta resistência em nenhum momento, que na verdade o sonho dele é que algum deles consiga matá-lo. A executora quer entender mais um pouco sobre o passado do protagonista, mas ele diz que seu passado não é nem um pouco interessante, dizendo que nunca conheceu seus pais, já que eles foram assassinados pelo chefe da vila quando ele era uma criança. Ele diz não saber o porquê, mas também não liga. Também diz que não possui nenhum tipo de sonho, dizendo que ninjas não possuem propósito, apenas seguem ordens para matar e assim o fazem. Ele diz que já tentou fugir uma vez, mas ele foi capturado depois que foi traído por um de seus colegas de trabalho, já que a vila não permite que ninguém escape vivo de lá. Chegando o dia de mais uma tentativa de execução, a mulher intrigada questiona, dizendo que apesar dele dizer que quer morrer, na visão dela parece que ele está resistindo, e pergunta mais uma vez o porquê que ele tentou fugir da vila, já que ele não havia respondido a pergunta no dia anterior. O chefe da vila pede para que ela se apresse, já que ele quer fazer a execução o mais rápido possível. Respondendo à pergunta da mulher, ele diz que foi por pura besteira, que não foi por um bom motivo. Ele disse que era o melhor da sua vila, e que ele tinha o reconhecimento do chefe da vila e a mão da filha dele. Mas ele diz que a filha dele não era muito inteligente, dizendo que ela era uma garota muito inocente, despreocupada e mimada, mas que acabou virando a vida dele de pernas pro ar. Então ele optou por sair dali, mas o chefe da vila pediu para ele fazer um último trabalho, mas isso não passava de uma cilada para que ele fosse capturado e levado como escravo. Sabendo que mesmo que fugisse ia ser caçado por toda a aldeia, ele decide se render sem tentar lutar, e foi assim que ele foi parar naquela situação. Então ele repete para ela que, como ele havia dito, a sua história não era tão interessante assim. Um dos aldeões diz para a mulher não se envolver com ele, já que ele é um rapaz perigoso. Ela diz que sabe disso, que sabe como ele era conhecido na sua aldeia, mas o homem diz que não é disso que ele está falando. Ele está falando do outro nome que ele possui, o nome que ele ficou conhecido, Gabimaru, o vazio. Aquele que mata sem sentir um pingo de remorso, já que aparentemente ele não possui nenhum tipo de emoção, nem tristeza, nem raiva, nem ódio, nem alegria, nada. Apenas o vazio. O homem que sozinho matou 20 ninjas sem nenhuma dificuldade quando tentaram prendê-lo. Ele diz que todos os ninjas de Wagakure consomem o tal elixir da vida, o elixir que dá imortalidade. Mas a mulher questiona que se ele é tão vazio assim, por que ele resistiria matando 20 pessoas? Ela diz que apesar dele dizer que quer morrer, no ponto de vista dela, parece mais é que ele estar tentando resistir. No dia seguinte, eles continuam tentando matar Gabimaru, agora dessa vez jogando um caldeirão de óleo quente em cima dele. Mas ele sai andando como se nada tivesse acontecido, sem nenhum arranhão, somente as roupas dele que queimaram. O chefe da vila, completamente irritado, questiona o porquê que ele não morre. E então, a mulher que estava entrevistando o Gabimaru diz que já iniciou os preparativos para a execução, já que a próxima pessoa que vai tentar executar Gabimaru é ela. E essa mulher, ela é famosa por fazer execuções estritamente precisas, com cortes certeiros, não dando tempo da vítima sentir nada. Gabimaru, se perguntando qual vai ser a execução de hoje, e diz que já está ficando cansado daquilo. O chefe da vila, completamente irritado, diz
que a próxima tentativa de execução vai finalmente calar a boca dele. E enquanto eles estão caminhando em direção a uma porta, Gabimaru fica completamente assustado, já que a pessoa que vai tentar executá-lo é justamente a mulher que estavam entrevistando. Então o chefe da vila explica que ela não é uma mera inspetora, mas sim uma espadachim especialista em execuções, conhecida como Sagiri Yamada, a executora decapitadora, famosa por fazer execuções extremamente precisas. Ela é a mulher mais famosa entre os Ronins do clã Yamada, e a sua especialização, como dito, é fazer execuções precisas. Gabimaru ainda está completamente atônito e sem entender muito o que está acontecendo. Então ela explica que o chefe da vila a encarregou de fazer a sua execução, e ela diz que vai finalmente conseguir realizar o sonho de Gabimaru e matá-lo. Mas por um instante, Gabimaru se imagina sendo decapitado por ela e fica completamente assustado, mostrando que ele realmente não quer morrer, apesar de ele dizer bastante isso no começo do anime. Então, em um ato de desespero, ele se liberta, mas antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, o chefe da vila ordena que a Amada o mate imediatamente. Então, em um ato rápido, ela parte para cima de Gabimaru, mas antes que ela pudesse acertar a espada nele, ele desvia. Então ela levanta e pergunta por que ele desviou, e diz que se ele não tivesse se mexido, ele já estaria morto, assim como ele queria. E Gabimaru, ao tirar a mão do pescoço, percebe um corte na sua garganta, e pela primeira vez, ele percebeu que realmente ele ia morrer. Então Yamada mais uma vez parte para cima de Gabimaru, que desvia da espada, se perguntando se ele realmente quer morrer. Yamada diz que no trabalho que ela faz, já presenciou vários momentos finais diferentes, e que aprendeu a identificar a natureza de pessoas que estão prestes a morrer, dizendo que alguns conseguem manter a pose de coragem nos momentos finais. Mas quando ela vira a espada, Gabimaru aparece com o rosto completamente assustado, dizendo que alguns mentem para si mesmos que já aceitaram a própria morte, quando na verdade é uma mentira, assim como Gabimaru está fazendo agora. Ela diz ser verdade sobre a história do Gabimaru ser completamente vazio, principalmente depois dela ter ouvido a sua história, mas existe uma coisa que ele contou que na verdade era mentira, que ele na verdade tem um apego muito grande à vida, e não o contrário como ele vivia dizendo. Ele na verdade ama sua esposa, e é por isso que ele não quer morrer de jeito nenhum. Então por um instante, toda a vida que ele teve com sua esposa começa a passar diante de seus olhos. Em um ato rápido, Gabimaru pega a espada de um dos samurais e parte para cima de Yamada, que bloqueia o ataque, e diz que ela estava certa sobre ele, que na verdade ele não quer morrer, e que a única justificativa dele não conseguir morrer em nenhuma das tentativas de execução é porque ele ainda nutre sentimentos pela sua esposa. Então ela questiona o porquê que ele continua mentindo para si mesmo, dizendo que não tem apego nenhum à vida, já que ele tem uma pessoa muito preciosa para ele proteger, que é a sua esposa. Então mais uma vez, Gabimaru relembra todos os momentos que ele viveu ao lado de sua esposa, e lembra que ela foi a única a reconhecer que ele tinha sentimentos, apesar dele se considerar uma pessoa completamente vazia e sem alma. E seu único desejo era ter uma vida normal e comum, mas depois de tudo que aconteceu com ele, ele acha que aquilo é impossível. Nesse momento, Yamada grita que na verdade é possível sim, e mostra para ele um documento oficial do governo que retira todas as suas acusações, e que a partir de agora ele é um protegido do próprio Shogun, e com esse documento ninguém pode machucá-lo, nem o magistrado e nem a sua vila. Mas ela diz que existe uma condição para isso. Vai ter que ir com ela até o outro mundo. Então ele questiona se ele vai precisar morrer. Ela diz que não. Ela diz que existe uma terra onde transborda fertilidade e alegria, e onde não há dor. O nome dessa terra é Shinseikyo. Essa terra faz parte de uma lenda ancestral que já recebeu muitos nomes, como o paraíso, céu ou outro mundo. Acreditava-se que essa terra ficava a sudoeste, além do reino de Ryukyu, e ela diz ter encontrado essa terra. Nessa terra é dito que existe o Elixir da Vida. Então o Shogunato enviou uma equipe de busca para o local, mas no entanto, 5 expedições foram enviadas até o local, só que nenhuma delas se retornou. Então Gabimaru questiona que história é essa, já que isso parece mais um conto de fadas. Ela diz que sim, que antes todo mundo achava que era um conto de fadas, até todos verem os humanos que foram até lá se transformarem em flores, em espécies de plantas. As pessoas que foram enviadas até essa ilha atrás do Elixir eram prisioneiros condenados à morte. Então ela diz que foi até esse vilarejo em busca de condenados em potencial. E então ouviu falar de Gabimaru. A caminho do local onde ele estava, ela diz ter ouvido que a sua esposa ainda estava em Hagakure, e que depois que ele foi capturado, ela se isolou de tudo e de todos,
e que ainda acredita no seu retorno. Então ela o questiona mais uma vez, perguntando se ele possui algum apego à vida, já que quando eles forem até aquela ilha, eles vão ter que lidar com vários criminosos, e essa é a única maneira de conseguir reencontrar sua esposa. Então ela pergunta o que ele vai fazer, mas logo o chefe da vila diz que isso não passa de um absurdo, e diz que não vai soltá-lo só por causa de uma besteira dessas. Mas Yamada diz que essa foi uma ordem do shogunato, mas ele não liga, e diz que ele é um condenado como qualquer outro, e que se ela tentar interferir, ele vai matá-la. Então o chefe da vila começa a xingar Gabimaru. De repente, depois de lembrar de sua esposa, começa a chorar. Então ele olha para Yamada e diz que ela disse que queria ver um ninjutsu. Então ele vai mostrar para ela. De repente, o corpo de Gabimaru começa a entrar em autocombustão. E em um único ataque, ele derrota todos os samurais, deixando somente o chefe da vila vivo. Então Gabimaru responde que topa ir atrás do elixir da vida. E pergunta para Yamada o que eles vão fazer agora. Então ela diz que eles vão até Edo primeiro, mas ele questiona por que eles não podem ir direto para a ilha. Mas ela diz que se ele não gostar, eles podem simplesmente cancelar o acordo. Então ele recua e diz que topa, e diz que vai fazer qualquer coisa que ela propor, e que não se importa de enfrentar condenados na ilha. Ele vai fazer tudo o que for preciso para conseguir voltar para sua esposa. E esse é o final do primeiro episódio de Hell's Paradise. Curta e comente para a parte 2.